E aí, galera, Diário de Bordo. Eu sou Eduardo Rogério e você está no Diário de Bordo. Seja bem-vindo. É, a gente acha que só na Índia, por exemplo, que tem animais sagrados, né? Porque a maioria das pessoas hoje em dia sabe que na Índia a vaca é um animal sagrado. Mas lá tem também o elefante, tem o templo dos ratos, tem os macacos e assim por diante. Então a gente fica com a ideia de que a Índia é o único reduto ou o único país ou a única etnia que eh, tem animais ou um animal como sagrado. Mas nesse vídeo eu vou trazer para você outros países que também têm os seus animais sagrados. Não sai daí não, é depois da vinheta. Muito bem, vamos aí então falar de alguns outros países que também têm animais sagrados e a Índia é que leva toda a fama sozinha, né? E estátuas, túmulos, catatumbas, tecidos e pinturas em paredes são tesouros arqueológicos que nos possibilitam compreender melhor a cultura de diferentes civilizações em épocas remotas, digamos assim. Por meio desses registros também é possível, sim, comprovar como diversos animais sempre estiveram intimamente conectados com o homem. É muito interessante essa colocação. Espero que você não saia daí. Mas não é preciso ir muito longe. Até hoje existem países que veneram animais e em alguns os bichos são não apenas símbolos mitológicos, mas ícones nacionais. Na China, por exemplo, alguns animais estão relacionados a elementos da natureza. E na Índia, do que nós estávamos falando, são considerados reencarnações de deuses hindus. Olha aí, meu irmão, a diversidade de coisas, né? Então vamos lá aos animais sagrados da Índia. Na Índia, alguns animais são considerados reencarnações de deuses no hinduísmo, religião seguida por nada mais nada menos que 80% da população composta de mais de 1,4 bilhão de pessoas. Por isso, há dezenas de animais sagrados por lá. Entre os mais populares estão, primeiro, o elefante. Muitos acreditam que o elefante vem do deus Ganesha, um deus com corpo humano e cabeça de elefante. Uma das teorias é que Ganesha tem a habilidade de romper obstáculos e adversidades, sendo um símbolo de fortuna e boa sorte. E por isso o elefante é considerado um dos animais sagrados da Índia. Temos também o macaco. Temos um macaco lá na Índia também que é considerado um animal sagrado. Acredita-se que os macacos sejam a forma viva do deus Hanuman, que representa o conhecimento, a lealdade e a força. E em terceiro lugar nós temos a vaca, como eu disse na abertura de vídeo. Este ruminante é tido como um presente dos deuses, por isso é um pecado comer sua carne e nunca se deve matar tal animal. É possível ver vacas andando livremente ou
descansando em diferentes cidades da Índia, pois a veneração a este animal está presente na cultura hindu há mais de 2000 anos, pois representa fertilidade, maternidade e abundância. Portanto, se você for na Índia, vai ver muita vaca por meio da rua. E em quarto lugar vem a serpente. A serpente é um dos animais sagrados da Índia porque está relacionada ao deus Shiva, símbolo da criação e da destruição simultaneamente. Olha que coisa interessante. E em quinto lugar, o tigre. Isso mesmo, o tigre, bastante apreciado desde os primeiros registros na Índia. É um dos animais sagrados desse país, porque segundo a mitologia hindu, a divindade Ma Durga montava um tigre em suas batalhas, além de serem vistos como a ligação entre homem, terra e o reino animal. Os tigres são símbolo nacional da Índia por representarem a vitória sobre qualquer força negativa. Tinha um desenho que tinha um personagem lá que montava num tigre, né? Bom, animais sagrados do Egito. No Antigo Egito, a relação das pessoas com os animais era bastante próxima, até porque acreditava-se que eles estariam diretamente conectados aos deuses. Os animais sagrados do Egito eram reverenciados e atualmente podem ser encontrados em diversos registros em pirâmides, túmulos e estátuas espalhadas por todo o país africano. Aqui apresentamos alguns desses animais que eram venerados por ele. Em primeiro lugar, o gato. Além de ser adorado por sua importância no combate aos roedores, afastando assim inúmeras doenças, o gato é um dos animais sagrados do Egito por representar a deusa Bastet, protetora das mulheres e da fertilidade. Em segundo lugar vem o boi ou o gado. O boi, a vaca ou o touro representavam os deuses Ptah e Osíris e também a forma da natureza. A vaca também era considerada um ícone solar. Em terceiro lugar vem o escaravelho. Para quem não sabe, o escaravelho é um tipo de besouro. Relacionado à ideia de ressurreição, o escaravelho representava o deus Kepra, que seria capaz de mover o sol. As formas dos escaravelhos são bastante comuns nos túmulos do Antigo Egito. E em quarto lugar vem o chacal, ou o lobo, aquele lobo selvagem, né, do deserto. Acreditava-se que o deus Anubis, representado pelo chacal, além de ser protetor dos túmulos, era o responsável por aguardar as pessoas após a morte para averiguar se elas teriam uma boa vida após o sepultamento ou se deveriam ser devoradas por um monstro. Em quarto lugar, temos também o cachorro ou bode. Até hoje, há dúvidas sobre qual animal representava o deus Sete, se o cachorro ou o bode. Deus dos trovões e das tempestades, logo ficou conhecido como o deus do mal. Em quinto lugar, o babuíno, que é uma espécie de macaco. O deus Tote era representado por uma imagem de um homem com a cabeça de um grande macaco.
O babuíno era um dos animais sagrados do Egito, por essa simbologia ao deus do cálculo, dos estudos e da escrita. Em sexto lugar, o crocodilo. O crocodilo, aliado do deus Sete. O deus Sebec era representado pelo crocodilo, outro dos animais sagrados do Egito. Em sétimo lugar, o falcão. O deus Ra, ou Horus, era, na verdade, o deus Sol, criador de tudo, representado por um homem com cabeça de falcão. Por este motivo, este animal passou a ser reverenciado no Antigo Egito. Em oitavo lugar, o carneiro. O deus Khnum tinha a importante função de moldar os deuses como homens e mulheres, e era representado por um homem com cabeça de carneiro, que era casado com Heket, deusa com corpo de mulher e cabeça de rã. Em nono, o porco. Era representante de Sete, e acredita-se que seus olhos simbolizavam o sol e a lua. A lenda da cegueira do deus era uma explicação dos eclipses solares e lunares. Veja bem que a diversidade é muito grande, não apenas na Índia, no Egito também. Agora vamos para os animais sagrados do Japão. A cultura japonesa é repleta de simbologias e chama bastante atenção do mundo ocidental. E algumas espécies da fauna conquistaram o coração dos japoneses e um lugar em sua filosofia como animais sagrados. Em primeiro lugar está o corvo. Ao contrário de como eram vistos antigamente, os corvos são representados até hoje como aves de boa sorte e bom presságio. Em segundo lugar, o grou do Japão. Os grous são animais sagrados do Japão porque incorporam a longevidade. Além disso, essas aves são consideradas amuletos da sorte e bastante representadas nos famosos tesouros. Diz a lenda que quem dobrar 1000 grous de papel terá seu desejo realizado. Em terceiro lugar, na cultura do Japão como animal sagrado, vem o urso negro asiático. Símbolo de respeito há vários séculos, os ursos negros asiáticos, ou ursos de colar, perderam popularidade nos últimos anos no país. Mas por muito tempo foram considerados animais sagrados no Japão. Em quarto lugar vem o tanuki, o cão guaxinim, cão mapache ou apenas tanuki. É outro dos animais sagrados do Japão. Ele parece um grande guaxinim e hiberna no inverno, quando as temperaturas são muito baixas. Mesmo bastante representado na arte japonesa nos últimos séculos, sua caça tem crescido principalmente devido à sua pele. E em quinto lugar temos ainda o macaco japonês. O macaco japonês ou macaca fuscata. A única espécie de macaco que vive no Japão e dificilmente são encontrados nas cidades, pois residem nas montanhas. Essa espécie inspirou os famosos macacos da sabedoria. Um emblema asiático representando 3 macacos.
Um segura seus ouvidos, outro sua boca e o terceiro sua mão na frente dos olhos. E assim nós conhecemos também os animais sagrados do Japão e vamos aí para os animais sagrados da China. Isso mesmo, animais sagrados da China. A mitologia chinesa diz que quatro animais sagrados foram convocados pelo Deus Criador, Panku, para participarem da criação do mundo. São eles: primeiro, o dragão. Isso mesmo, tem um vídeo no Diário de Bordo do Ano Novo Chinês e tem o dragão, com corpo de serpente, olhos de tigre, patas de águia, bigodes de carpa, chifres de veado e orelhas de boi. O dragão azul do leste simboliza o poder do império e representa a primavera e a madeira. É também considerado o líder dos animais celestiais na China. Em segundo lugar, na China, vem o fênix, ou a fênix, relacionada ao verão e ao fogo. O pássaro vermelho do sul é símbolo da sorte e, segundo a tradição, a fênix e o dragão atuam como um par e por isso é um dos animais sagrados da China. Em terceiro vem o tigre. O tigre branco do oeste está relacionado ao outono e ao metal e representa Baihu, deus do oeste e símbolo da força e da coragem. Em quarto lugar, tem a tartaruga. A tartaruga representa o inverno e a água. Acredita-se que a tartaruga negra do norte, Xuanuru, proporciona longevidade e sabedoria. Então, aqui você ficou sabendo no Diário de Bordo que não é apenas a Índia que tem alguns animais sagrados como símbolos no país. Também vimos aí o Egito, o Japão, a China. E eu quero só fazer um comentário aqui. Eu vi um vídeo esses dias, assisti um vídeo de um pessoal que estava visitando a Índia e foram até o templo lá, o templo dos ratos. E uma coisa assim muito incrível que eu quero deixar para o seu conhecimento nesse vídeo é que quando você vai visitar aquele templo que é abarrotado de ratos e algumas portas apenas os ratos têm acesso porque eles passam por baixo da porta, passam por frestas, enfim. Então a pessoa que estava ali, ela estava explicando o seguinte: se por acaso você pisar num rato daquele e matar um rato daquele, você vai preso e vai ficar preso enquanto não pagar o peso do rato em ouro. Não é em dinheiro, é em ouro. Então, se um dia você for na Índia, lá no Templo dos Ratos, tome muito cuidado, hein? Muito cuidado. E também diz que existe uma lenda lá na Índia, com relação a esse mesmo Templo dos Ratos, que diz que lá existe um rato branco. Dentre aqueles milhares de ratos, e se você conseguir achar aquele rato branco, você vai ser uma pessoa milionária, porque vai te trazer fortuna esse acontecimento. Portanto, curiosidades para você aqui no Diário de Bordo, cultura para você aqui no Diário de Bordo. O Diário de Bordo é um canal diversificado, onde nós falamos da Palavra de Deus, onde nós trazemos meditações, ou seja, algumas fábulas para você meditar. Trazemos também mensagens bíblicas, músicas e também curiosidades, cultura, para você aumentar aí o seu conhecimento.
Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário. E, se Deus assim permitir, até a próxima página do Diário de Bordo. Indique o canal para outras pessoas e muito obrigado.